Senhor, eu encontrei. Milagres fizestes em mim, em tua palavra, Senhor. Tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Estaremos apresentando mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. E no programa passado nós apresentamos o 17º ponto de fé da Igreja de Deus, casamento e divórcio. Nesse estudo mostramos que o casamento é uma instituição divina. Deus disse: não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus toma uma das costelas de Adão e forma uma esposa para o homem. Adão reconhece Eva e diz: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. As palavras: deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne, deixa clara a formação de uma nova família. Apresentamos de forma resumida o ordenamento jurídico a respeito do casamento e divórcio no Brasil. Mostramos que o Código Penal de 1940 previa detenção de 6 meses para a pessoa que cometesse traição. Mostramos que as leis dos homens permitem o divorciar quantas vezes as partes quiserem. Deixamos claro o ensinamento de Jesus, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19:9. Apresentamos o espanto dos discípulos. Se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Deixamos claro que o divórcio e repúdio existem por causa da dureza dos corações. Assim, no decorrer do estudo, ficou claro que a vontade de Deus é que um homem e uma mulher, ao unir-se em casamento, sejam uma só carne. Se você não acompanhou a apresentação do 17º ponto de fé, solicite o áudio. Nós temos certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. Hoje apresentaremos o 18º ponto de fé da Igreja de Deus, dias e festas pagãs. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Assim nós temos as palavras do nosso irmão Paulo, mostra que o Criador muitas vezes é deixado de lado e que a criatura tem sido assim, honrada no lugar de Deus. O inimigo, ele recebe sempre adoração por tabela, e nós temos que estarmos bastante cuidadosos com isso. Cremos que as festividades que o mundo celebra, a exemplo, domingo, Natal, Ano Novo, Páscoa, Quaresma e outros dias considerados santos pelos homens, sem o respaldo bíblico, são de origem pagã. E por isso não temos esses dias por verdadeiro, nem comemoramos. Agora eu sei que muitos acham que nós somos fanáticos por crer assim. Para ajudar nesta compreensão, eu trago aqui um fato ainda muito comum em nossos dias. Eu sei que você conhece pessoas que por trás do nome delas tem uma história. Exemplo do meu nome. Meu nome é Lucas. Por que o meu nome é Lucas? Meu nome é Lucas porque meu pai é cristão. De alguma maneira, ele simpatizou com Lucas. E aí colocou meu nome de Lucas. Mas da minha família tem Marcos, tem Davi. Está ligado ao fator histórico e religioso. Por exemplo, aqui na minha região, os nomes da maioria das pessoas, principalmente as mais idosas, está ligado à crença religiosa delas. Eu vou dar só um exemplo aqui, pegando dentro de casa. Minha esposa, o nome dela é Benedita, nós chamamos ela de Ditinha. Por que ela recebeu esse nome? A avó dela era devota, então quando ela nasceu, a avó dela deu para ela uma imagem chamada São Benedito e pôs o nome dela de Benedita. Isso que eu estou falando é comum até no meio dos grupos evangélicos, colocar nome, relacionar as coisas. Você já ouviu alguém perguntar, quem é o seu ídolo? Quem é seu ídolo? Dá para imaginar a influência que o paganismo exerceu no mundo, só por esse exemplo que eu dei. A profecia bíblica fala de um poder religioso que a todas as nações daria de beber do vinho da sua prostituição. Apocalipse 14:8. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Deu do vinho dela para todas as nações. Apocalipse 18:3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição.
E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então nós temos aqui as nações bebem do vinho da sua prostituição. Os reis da terra prostituem com ela e os mercadores enriquecem com a abundância das suas delícias. Existe em nossos dias um poder religioso onde costumes e comemorações do paganismo é perceptível. Você já ouviu a palavra sincretismo? Nós vamos trazer aqui a palavra sincretismo e temos certeza que ao tomar conhecimento do que é o sincretismo, principalmente o religioso, sua compreensão a respeito do vinho de Babilônia será aumentada. Você verá que as festividades que o mundo celebra, como o domingo, Natal, Ano Novo, Páscoa, Quaresma e outros dias considerados santos pelos homens, sem respaldo da Bíblia ou das Escrituras, são de origem pagã e pode ser identificado como o vinho de Babilônia. Você acha que o mundo é menos idólatra do que no passado? Há um engano, cooperador Giliardi. As pessoas Sim. acham que o mundo hoje é menos idólatra, né? É porque não vê as coisas com um viés religioso, né? Infelizmente, o mundo hoje, ele é um mundo tão idólatra ou Sim, mais, uma idolatria maior do que no passado. Muito disfarçada. Posso dizer que estamos vivendo uma idolatria moderna. Capítulo 1, versículo 25 ao 29 de Romanos, temos a prova de que a idolatria tem aumentado assustadoramente. Leia lá e você vai ver se esta prática que Deus diz que aconteceria no meio dos idólatras, vê se ela aumentou ou diminuiu. Você vai ver que ela aumentou assustadoramente nos nossos dias. Isso identifica que estamos vivendo num mundo onde a idolatria está de uma forma bem moderna. Sim. E o objetivo desse estudo é despertar você, no sentido de que você mesmo pesquise por você e tire as suas conclusões a respeito do que estamos falando aqui. Amém. E assim, então, nós convidamos você para juntos buscarmos o significado de sincretismo. Sincretismo, o que é sincretismo? Geralmente, quando falamos sobre sincretismo, fazemos uma relação direta com a questão religiosa. É verdade que a palavra está associada muito mais às religiões do que a outros eventos. No entanto, é preciso deixar claro que o sincretismo não é um fenômeno restrito somente aos grupos religiosos. Por isso, é preciso explicitar que se entende por sincretismo. A palavra sincretismo tem origem na palavra grega, sincretismos, possui o mesmo som e a mesma transliteração. Costuma-se dizer que a palavra foi usada pela primeira vez pelos cretenses, quando reuniram vários grupos para combater um inimigo comum. Portanto, o primeiro significado da palavra é juntar, unir, reunir, aglutinar, compor um grupo. Vejam que não há um sentido negativo. Digo isto porque atualmente a palavra carrega um sentido mais pejorativo do que positivo. Isso nós pegamos, da pesquisa do Clemildo Anacleto da Silva. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é basicamente uma fusão entre elementos de duas ou mais religiões. A mistura é a junção ou a mistura de cultos ou de doutrinas religiosas distintas, atribuindo um novo sentido aos seus elementos. O sinônimo de sincretismo é associação, combinação, fusão, junção, mistura. Podemos chamar esse sincretismo religioso de vinho de Babilônia. O sincretismo religioso aconteceu diversas vezes ao longo da história. Foram episódios como invasões, guerras e colonizações que culminaram no contato entre diferentes sociedades e, como consequência, a fusão de crenças e tradições. Os romanos, eles assimilaram muitos elementos da cultura grega e oriental e transmitiram esses conhecimentos aos povos que se estabeleceram no Império Romano, os bárbaros, os germânicos. Estes, por sua vez, se encarregaram de transferi-los ao mundo moderno. Isso está na história antiga e medieval, na página 290 do historiador José Jobson de Arruda. Ao lermos Daniel 7, nós encontramos ali a representação de um império, e é do Império Romano, pelo animal terrível e espantoso. Isso. Aí nós vamos para o Apocalipse 13 e nós encontramos esse animal com a semelhança de quem? Um leopardo. Do leopardo e do urso. Isso. Por que leão, leopardo e urso? Este animal ali no capítulo 13, versículo 1, é o animal terrível e espantoso do Império Romano. O Império Romano ele tem essa mistura de toda essa cultura do leão, que é a Babilônia, não é isso? Isso. Do leopardo, que é a Grécia, não é? Isso. E do urso, que é os Medos e Persa. Então ele tem essa semelhança, por isso fala um animal terrível e espantoso que traz toda essa bagagem cultural para o último império que manifesta, que é Roma. Então as profecias bíblicas apresentam um poder político
que a partir dele surgiria uma religião dominante e de influência mundial. Muito sério isso. Apocalipse 17, versículo 1 ao 7. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Temos a profecia que aponta um poder religioso. Fica bastante claro. Que dominaria mundialmente. Sim. Que traria um cálice cheio das suas abominações, que prostituiria com os reis da terra e que embebedaria os habitantes da terra com este vinho da sua prostituição. Os estudiosos das profecias identificam a Babilônia como um poder político e religioso, uma igreja que exerceu e exerce ainda hoje muita influência sobre a cristandade. A profecia fala também das filhas da grande Babilônia. Há pessoas que acreditam que esta mulher aqui seja a besta do Apocalipse, não é isso? Isso. Mas ela não pode ser a besta porque a mulher está assentada sobre a besta. Isso. Então é esse poder religioso que subjugou a besta, que é o Império Romano. Ela dominou o Império Romano. E você pode ler a história e você vai encontrar isso. Vamos trazer pistas para que você consiga identificar quem é a Babilônia, a grande, para você evitar tomar do vinho da sua prostituição e participar do cálice cheio de abominações da prostituição desse poder religioso. Apocalipse 17, versículo 3, o versículo 6 e 7. Então vamos agora ver algumas pistas. E levou-me em espírito a um deserto. E aí essa pista é interessante. E vi uma mulher assentada sobre uma besta. Então, como o ministro Lucas tinha falado, né? Acima da besta, ela está sentada sobre uma besta. E besta significa um império. Então ela subjuga um império, né? E qual é a Sim. cor? De cor de escarlata. Que estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, vemos a primeira pista. E agora vamos para o verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então nós temos aí os detalhes sobre como identificar. Vamos para o verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu te direi o mistério da mulher, a mulher é uma coisa, e da besta que a traz. Sim. Então é a besta que carrega a mulher. E a mulher domina sobre a besta, a qual a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos relacionar isso a Daniel 7. Daniel 7, uma ponta pequena, que surge da cabeça do animal terrível e espantoso e forma um poder religioso. Então é um poder religioso que surge a partir do Império Romano. Nós estamos falando aqui de um poder religioso que surge a partir do Império Romano e que traz o seu vinho, essa carga doutrinária de ensinamentos pagãos, né? É um poder religioso que surge a partir do Império Romano, que é o animal terrível e espantoso. A mulher é uma igreja que cavalgou, dominou sobre um poder político que é o Império Romano. É um poder religioso, a mulher que perseguiu, matou, por meio de inquisição, os santos, as testemunhas de Jesus. É uma igreja, mulher, que dela foi gerada outras igrejas. Lembra da Reforma Protestante? Interessante. Então, a partir destas informações, eu acredito que podemos falar do vinho de Babilônia e do cálice da sua abominação. Babilônia a Grande e suas filhas, que são descritas no Apocalipse, pode ser entendida como o conjunto inteiro de religião falsa ou das religiões falsas no mundo. Apocalipse 14, 8, o anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade
que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ela deu, as nações estão bebendo. Por isso muitas pessoas acham que o que nós estamos colocando aqui, cooperador Giliardi, é fanatismo da nossa parte. Não é fanatismo. Até é compreensível, cooperador Giliardi, que a gente entenda que eles não têm conhecimento. Isso. É uma coisa que nós não devemos passar despercebido. Se o Apocalipse está revelando é porque Deus quer que a gente saiba, né? Então, justo. Eles veem como fanatismo porque não entendem. Apocalipse 17, 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então nós vemos que as nações, os reis da terra, as pessoas, os habitantes da terra, estão embebedados com o vinho da grande prostituta. Muito bem, é isso mesmo. Apocalipse 18, 3 diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todas as nações. E os reis da terra se prostituíram com ela. E olha que interessante, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Os mercadores da terra. Por meio do texto que nós lemos, deu para perceber que os personagens Babilônia e a grande prostituta são os mesmos. As nações bebem do vinho de Babilônia, os reis da terra prostituem com a grande prostituta, os habitantes da terra estão bêbados com o vinho da grande prostituta, os mercadores da terra se enriquecem com a abundância das delícias da grande prostituta. E tudo isso graças ao sincretismo religioso. Assim, nós percebemos que o termo sincretismo está relacionado com a mistura de cultos e manifestações religiosas diferenciadas. A igreja romana, a grande Babilônia, a grande prostituta, utilizou os costumes e tradições dos pagãos em benefício da doutrina a qual querem chamar cristã, reconstruindo os discursos já estabelecidos nas sociedades pagãs em nome do cristianismo. Isso é muito triste. Qual é um exemplo claro disso? Um dos exemplos de sincretismo que nós vemos foi a adaptação e absorção que a igreja romana fez de conceitos das religiões pagãs. Isso é muito triste, né, durante a Idade Média. Como é o caso do título de pontífice, que era um atributo do imperador romano, né? Então pertencia ao imperador romano esse título, e passou a ser utilizado pela igreja romana, né? Igreja católica, para designar o Papa. Então nós vemos essa adaptação, sincretismo, pegar e colocar o Papa como um pontífice. E pontífice quer dizer fazedor de ponte, mediador. Isso. Toma o lugar de quem? De Jesus. Interessante no Império Romano, o cooperador Giliardi, que o pontífice era aquele que determinava os dias santos. Que semelhança, né? Os problemas com o sincretismo religioso continuam até os dias de hoje, gerando várias práticas erradas em meio à cristandade ao longo do tempo. Práticas, infelizmente, vistas por muitos como inofensivas. Acredito que a partir do conhecimento do termo sincretismo, podemos abordar a respeito de muitas práticas que aparentemente são inofensivas à nossa fé. Recordando, sincretismo é a absorção de um sistema de crenças por outro, né? Isto ocorreu, por exemplo, quando o cristianismo romanizado absorveu e adaptou conceitos das religiões da Europa. Então nós vemos aqui, um sincretismo, né? Uma junção. Ela pegou as religiões da Europa, moldando-os de acordo com os interesses da igreja romana, né, católica, numa tentativa de facilitar a propagação da religião cristã. Por isso que é muitas vezes visto como inofensivo. Nós vemos que para facilitar a propagação eles juntaram as culturas e cristianizaram. Um exemplo é a festa cristã do Natal. Originalmente uma festa pagã que celebrava o solstício de inverno e o nascimento anual do Deus Sol, mas que a Igreja Católica transformou na atual celebração do nascimento de Jesus Cristo. Um exemplo muito claro de um sincretismo. Ouça o que escreveu o historiador José Jobson de Arruda no livro História Antiga e Medieval. Ele diz assim, o culto cristão mudou muito depois da oficialização do cristianismo. No início, o culto era muito simples, sem cerimônias. Em geral, se resumia na realização da ceia do Senhor. Com a legalização do cristianismo, o culto tornou-se público. Os próprios pagãos podiam participar para se familiarizar e depois serem convertidos. Os padres e bispos começaram a usar roupas especiais, os paramentos, para celebrar as cerimônias religiosas. Em resumo, as novas práticas tornaram o culto mais formal, mais complicado, mas lhe dava maior beleza. Essa medida atraía sim os pagãos,
mas provocavam também o afastamento dos fiéis apegados ao culto primitivo. Os fiéis apegados aos cultos primitivos, eles se retiraram para os desertos. História antiga medieval, página 276. A partir do que apresentamos até o momento, fica claro que muitos costumes, em especial as comemorações de dias, são costumes pagãos. A verdadeira história do Natal é uma enciclopédia católica editada em 1911. O que ela diz do Natal, imperador? A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. A festa do Natal foi instituída oficialmente pelo Papa Libério no ano 354. Na verdade, a data 25 de dezembro não se deve a um estrito aniversário cronológico, mas sim à substituição com motivos cristãos das antigas festas pagãs, onde os pagãos tributavam homenagem às divindades do Oriente, expressam o sincretismo da festividade, de acordo com as medidas de assimilação religiosa adotadas por Constantino. A razão provável da adoção do dia 25 de dezembro é que os primeiros cristãos desejaram que a data coincidisse com a festa pagã dos romanos, dedicada ao nascimento do sol inconquistado, que comemorava o solstício do inverno. No mundo romano, a Saturnália comemorava em 17 de dezembro. Era um período de alegria e troca de presentes. O dia 25 de dezembro era tido também como o dia, do nascimento do misterioso deus iraniano, Mitra, o sol da virtude. Então nós pegamos da Enciclopédia Britânica do Brasil, artigo Natal. Olha o sincretismo aí, aparecendo em 354 ali. A humanidade comemorava essa data desde bem antes do nascimento de Jesus. Eu vou apresentar aqui o bolo de tradições que deram origem a esta festa. Roma, século II, dia 25 de dezembro. A população está em festa. Em homenagem ao nascimento daquele que veio para trazer benevolência, sabedoria, solidariedade aos homens. Cultos religiosos celebram o ícone, nessa que é a data mais sagrada do ano. Enquanto isso, as famílias apreciam os presentes trocados dias antes e se recupera de uma longa comilança. Mas não, essa comemoração não é o Natal. Trata de uma homenagem à data de nascimento do deus persa Mitra, que representa a luz, e ao longo do século II tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos. Agora eu falo, qualquer semelhança com o feriado cristão, no entanto, não é mera coincidência. Então a história do Natal começa, na verdade, pelo menos há milhares de anos antes do nascimento de Jesus, e é tão antiga quanto a civilização e tem motivos bem práticos. Quais são os motivos, cooperador Giliardi? Celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano do hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão. É o ponto de virada das trevas para a luz, o renascimento do sol. Os fiéis de Roma queriam arranjar algo para fazer frente às comemorações do dia do sol, não era isso? Isso. E colocaram a celebração cristã bem nessa época, viria a calhar. Principalmente para os chefes da igreja, que teriam mais facilidade em aderir, granjear novos fiéis. Aí, em 221, o historiador cristão Sexto Júlio Africanus teve a sacada. Cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, que era o dia do nascimento de Mitra. A igreja aceitou a proposta e a partir do século IV, quando o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado, um sincretismo religioso. Olha o que diz o historiador Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Associado ao sol, Jesus assumiu a forma da luz, que traria a salvação para a humanidade. Assim, a invenção católica herdava tradições anteriores. Ao contrário do que se pensa, os cristãos nem sempre destruíam as outras percepções de mundo como rolos compressores. Nesse caso, o que ocorreu foi uma troca cultural. Isso afirma outro historiador especialista em antiguidade, André Chevitarese, da UFRJ.
Não dá para dizer ao certo como eram os primeiros natais cristãos, mas é fato que hábitos como troca de presentes, as refeições santuosas permaneceram. Ao longo da Idade Média, enquanto missionários espalhavam o cristianismo pela Europa, costumes de outros povos foram entrando para a tradição natalina. O que deixou um legado mais forte foi o Iule, a festa que os nórdicos faziam em homenagem ao quem? Solstício. Ao sol. O presunto, a ceia, a decoração toda colorida das casas, a árvore de Natal, isso tudo vem dessa festa de Iule. Outra contribuição do norte foi a ideia de um ser sobrenatural que dá presentes para as criancinhas durante o Iule. Em algumas tradições escandinavas, era e ainda é um gnomo quem cumpre esse papel. Ah, mas essa figura logo ganharia traços mais humanos, surgindo então quem? O Noel, o famoso Noel. A data real do acontecimento do nascimento de Jesus não foi ainda satisfatoriamente reconhecida. Enciclopédia Barça, de 1968, volume 9, página 437. O dia 25 de dezembro aparece pela primeira vez no calendário de Filocalos, em 354. No ano 245, o teólogo Orígenes, ele repudiava a ideia de se festejar o nascimento de Cristo como se fosse um faraó. Não é palavras nossas. A fonte é a Enciclopédia Barça, 1968, volume 9, página 437. Eu digo aqui, o fato de não sabermos a data do nascimento de Jesus é uma prova forte de que comemorar aniversário não era costume do povo de Deus. Amém. O Natal, de acordo com muitas autoridades da história eclesiástica, não se celebrou nos primeiros séculos da igreja. Diz aqui uma enciclopédia americana, edição de 1944, o costume dos nazarenos não era celebrar o nascimento do Messias, e sim a sua morte. O que diz a enciclopédia britânica? Olha o que ela diz. A partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro, a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível sol. Os sírios e os armênios idólatras, adoradores do sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cerinto. A origem do Ano Novo, operador Giliardi? Jano, ou seja, a origem é proveniente desse deus representado por uma figura com uma face voltada para trás, ou seja, que representa o passado, e a outra face voltada para frente, que representa o futuro. A sua face média era desconhecida, digo a verdadeira, pois que era tido como um nexo, o momento exato da passagem do que foi para o que virá. É exatamente esse nexo que considero como verdadeiro reino de Jano. É justamente em sua homenagem que o mês de janeiro, Januários, recebeu este nome. É mês de Jano. Por ele, temos a noção prosaica da passagem de um ciclo anual de atividades a um novo. Então é essa a origem, é do deus Jano. E assim nós vemos que a comemoração ocidental tem origem num decreto do governador romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como o dia do ano novo, em 46 a.C. Os romanos, eles dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. Esta é a história. A origem do domingo como o dia do Senhor. No venerável dia do sol, os magistrados e o povo residentes na cidade descansem e fechem-se todas as oficinas. Entretanto, no campo, as pessoas que se ocupam da agricultura podem livre e legalmente continuar em suas ocupações. Pois muitas vezes acontece que outro dia não seria tão apropriado para semear ou plantar vinhas, para que não aconteça que, negligenciando o momento oportuno para tais operações, se perca a munificência celeste, dada no dia 7 de março, Crispo e Constantino sendo cônsules pela primeira vez. Então nós vemos aqui um código de Justiniano falando sobre o venerável dia do sol, que todo mundo podia descansar, ou seja, o domingo como dia de guarda, a origem aí. O primeiro dia da semana, o dia do sol, era considerado como o dia de repouso semanal pelo paganismo. E hoje, em inúmeros idiomas, o primeiro dia da semana, domingo, quer simplesmente dizer dia do sol. Em inglês, alemão, dinamarquês, norueguês, holandês, sueco, japonês e latim, o dia ainda quer dizer dia do sol. O primeiro dia da semana denomina-se dia do sol. Isto é a prova evidente da origem pagã do descanso do domingo. Tertuliano, em Apologia 16, volume 1, 13, diz:
ele vê-se forçado, né, a desmentir o erro daqueles que tomavam o sol como o Deus dos cristãos. Então até isso, as pessoas achavam que o Deus dos cristãos era quem? O sol. Ele queria desmentir isso, porque os cristãos celebravam o domingo, que era para os pagãos o dia dedicado do sol. Não faltavam inscrições nas quais se comprova que os cristãos chamavam o domingo dia do sol para dar-se a entender aos pagãos. Interessante. Enciclopédia Universal Ilustrada, artigo domingo. Sobre a influência cultural e paganizadora do Império Romano, o cristianismo acabou absorvendo vários elementos de origem pagã, dentre os quais se destaca a crença em uma trindade, numa triade, trindade de 3 deuses, o culto ao sol de origem persa, o mitraísmo. Os mitraístas romanos veneravam o sol, não é isso? Cada domingo celebrava anualmente o seu nascimento no dia 25 de dezembro, tentando harmonizar alegoricamente o sol invictus como o sol da justiça, descrito em Malaquias 4:2. Muitos cristãos começaram a adorar a Cristo no domingo como o dia do sol, com o duplo propósito de se distanciarem nazareno e rabínico, sempre perseguido pelos romanos, e de se tornarem mais aceitos dentro do próprio Império Romano. O que parecia inicialmente apenas um sincretismo religioso começou a assumir um caráter institucional. Em 7 de março de 321, o imperador Constantino, um devoto adorador de Mitra, decretou o seguinte: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os artífices descansem no venerável dia do sol. Infelizmente, a Páscoa, segundo a Igreja Romana, a Páscoa ou o Domingo da Ressurreição é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus ocorrida 3 dias depois da sua crucificação no Calvário. É a principal celebração do ano litúrgico cristão e também a mais antiga e importante festa cristã. A data da Páscoa determina todas as demais datas das festas móveis cristãs, exceto as relacionadas ao Advento. O domingo de Páscoa marca o ápice da paixão de Cristo e é precedida pela Quaresma, um período de 40 dias de jejum e orações e penitência. Pesquisa Origem e Wikipédia, Enciclopédia Livre. Então o dia da Páscoa foi estabelecido por decreto do primeiro concílio de Nicéia no ano 325, devendo ser celebrado sempre ao domingo, após a primeira lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. A Páscoa, nós dizemos, e a história confirma, é recheada de símbolos representativos, tais, podemos dizer assim, como quase todas as celebrações religiosas do catolicismo. É recheada sempre desse sincretismo do paganismo. A maioria desses símbolos, no entanto, foram sincretizados pela igreja a partir de costumes e rituais paganos de outras religiões. Por exemplo, aqui o coelho da Páscoa, ele tornou-se um dos principais símbolos dessa festividade em referência às comemorações feitas pelos povos antigos durante o começo da primavera. Acreditava-se que o coelho era a representatividade da fertilidade, do ressurgimento da vida. Outro símbolo também é o ovo também, né? Sim, é um símbolo da Páscoa, né? Pois representa o começo da vida, olha só. Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes a passagem para uma vida feliz. A partir desse costume, surgiram os primeiros ovos de Páscoa. A Páscoa celebrada pela grande maioria dos cristãos não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. A maioria dos símbolos de Páscoa foram sincretizados pela igreja a partir de costumes rituais pagãos de outras religiões. Trago aqui alguns questionamentos. Que Páscoa Jesus e os discípulos comemoraram? A judaica ou a católica? Com peixe ou com carne? Com ervas amargas e doces, chocolates? Tinha coelho de Páscoa nos dias de Jesus? E ovos de Páscoa tinha? Era a comemoração da sua ressurreição? Ele nem tinha morrido ainda. E aí? Nós vamos falarmos aqui ainda sobre a comemoração do Dia das Mães. Cooperador Giliardi, fique à vontade. A mais antiga comemoração do Dia das Mães é mitológica. Na Grécia Antiga, a entrada da primavera era festejada em honra de Rhea, né? A mãe dos deuses, olha só. A Enciclopédia Britânica diz: uma festividade derivada do costume de adorar a mãe na Grécia Antiga, né? A adoração formal da mãe, com cerimônias para Cibele ou Rhea, a grande mãe dos deuses, era realizada nos idos de março, né? Em toda a Ásia Menor. Então, a comemoração das mães aí é mitológica, é antiga, né? Na mitologia romana, maia, Maiestas é a deusa da fecundidade, da projeção da energia vital e da primavera. Talvez seja uma outra concepção grega, né? Maiestas personifica o despertar da natureza na primavera e no renascimento.
veio tornar-se a mentora de seu filho Mercúrio, identificada com Fauna e Bona Ideia, a boa deusa. Maia pode ser equivalente a uma velha deusa de primavera dos primeiros povos itálicos. Maia, Maiestas, é também a deusa a fértil estação das chuvas, e possivelmente fosse a mais bela das Pleiades. Seu nome significa literalmente pequena mãe. Hipocorístico, tradicionalmente dado a uma mulher idosa, uma avó, ama de leite ou parceira. Então nós vemos aí a origem do Dia das Mães. Então, assim, alguns afirmam que o 5º mês do calendário juliano, o mês de maio, latim Maios, deriva do nome dessa deusa Maia. Isso. É isso. No Brasil, o Dia das Mães é comemorado no mês de maio também. Essa comemoração existia por muitos séculos depois dos gregos, nas mais variadas tradições, desde povos da Ásia quanto europeus faziam festividade em homenagem à mãe criadora. Essa imagem era representada também como uma deusa, como a mãe terra. Enfim, a figura materna e todo o seu simbolismo para os homens também era associada às forças da natureza. É o autor Ivan Botton, né? Vários costumes também nós podemos trazer de celebração de aniversário natalício das pessoas. Tem uma longa história. Sua origem acham-se no domínio da magia e da religião. Os costumes de dar parabéns, de celebração, com o requinte de velas acesas nos tempos antigos, eram para proteger o aniversariante de demônios e garantir segurança no ano vindouro. Até o 4º século, o cristianismo rejeitava a celebração de aniversários natalícios, pois considerava como um costume pagão. É interessante notar que na Bíblia há narrativa de apenas 2 festas de aniversário, não é isso? Isso. Gênesis 40, 20, Mateus 14 e 6. E sobre esses eventos, um dos padres da igreja romana diz assim, Orígenes, né, escritor do 3º século, insiste ele que dentre todas as pessoas santas nas escrituras, não se registra nenhuma delas como tendo guardado uma festa ou realizado um grande banquete em seu aniversário natalício. São apenas Faraó e Herodes que fazem grandes festejos quanto ao dia em que nascem neste mundo. Ambos serviam a quem? Não serviam a Deus. Essa aqui é uma enciclopédia católica também. E assim os gregos dizem que cada um tinha um espírito protetor ou um gênio inspirador que assistia ao seu nascimento e vigiava sobre ele em vida. Este espírito tinha uma relação mística com o Deus em cujo aniversário natalício o indivíduo nascia. Tá vendo? Os romanos também endossavam essa ideia. O costume de acender velas nos bolos começou com os gregos. Bolos de mel, redondo como a lua e iluminados com velas eram colocadas nos altares do templo de Ártemis, né? As velas de aniversário, na crença popular, são dotadas de magia especial para atender os pedidos. Enciclopédia Livre. Finalizando aqui, dizendo o seguinte: como Igreja de Deus, devemos estar atentos às 3 mensagens angélicas apresentadas para nós no Apocalipse. O Apocalipse 14, versículos 6 e 10 diz: e viu outro anjo voar pelo meio do céu. Ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre todas as nações e tribos e língua. Esse anjo dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A Igreja de Deus tem uma missão: proclamar aos que habitam sobre a terra o evangelho eterno. Livrar as pessoas desta idolatria disfarçada. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Somos aconselhados a adorar a Deus, o Criador. O sábado é o dia de adoração a Deus, Criador. O mandamento para a santificação do sábado apresenta Deus como o Criador do céu e da terra. Amém. Por outro lado, em contradição direta às Escrituras, os homens têm feito muitos dias santos e devotos a quem? A Deus não, às criaturas. O segundo anjo anuncia a queda das religiões falsas. Apocalipse 14, versículo 8. O outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. O terceiro anjo nos adverte a não adorar a besta, Roma pagã. Somos advertidos a não adorar a imagem da besta, a igreja romana, e não receber o seu sinal. O que é receber o sinal? É se identificar com suas comemorações, com suas festas, com seus costumes, é tomar do vinho dela. Apocalipse 14, 9, seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa e na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Infelizmente, o cristianismo dominante em nossos dias é todo baseado na cultura grego-romana,
que pode ser identificado como o vinho de Babilônia, o cálice da imundícia da prostituição. Apocalipse 17:4, e a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Eu quero dizer a você, nós não trouxemos aqui datas por datas, mas trouxemos para você aqui algo que pode te esclarecer com respeito ao vinho de Babilônia, ao que Satanás fez no meio da religiosidade. Infelizmente, o diabo ainda hoje recebe adoração por tabela. Convidamos você para o próximo tema, guerras, serviços militar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito e eterno Pai, graças te damos por estarmos na tua presença santa. Graças te damos porque o Senhor tem mostrado a nós o teu querer, a tua vontade. Tem nos livrado, ó Deus querido, de estarmos envolvidos com o paganismo. Tem assim dado entendimento a nós por meio do teu Espírito Santo. Te agradecemos por mais um programa, que a bênção, a graça do Senhor possa enriquecer os nossos corações. Que o Senhor possa nos enriquecer, ó Deus querido, com conhecimento da tua vontade, com conhecimento que pode nos libertar dos laços malignos. Nós oramos nesse momento por cada pessoa que tem feito seu pedido de oração, Senhor. Estendo suas mãos sobre cada um, restaurando eles na sua perfeita saúde, dando graça, dando força em nome de Jesus. Ó grande Deus, eu oro também nesse momento que o Senhor possa libertar aqueles que estão oprimidos ainda, enlaçados pelo poder deste mundo, que estão assim envolvidos com a idolatria moderna que Satanás tem trazido a este mundo. Infelizmente, muitas pessoas consideram certas coisas assim como fanatismo da nossa parte, mas assim por meio desse estudo o Senhor possa, ó Deus querido, iluminar os corações de cada um para que possa conhecer a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Nós te agradecemos por mais um programa no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, amém, amém. Como bem dizemos, iniciamos em nome de Jesus e agora encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus.